mandaram 2 milhões de pessoas para o moedor de carne por nada, absolutamente nada, e queimaram centenas de bilhões por nada. Na Alemanha, aceitaram a pobreza na velhice entre os aposentados porque gastaram o dinheiro de outra forma. Sim, é preciso pensar, não há dinheiro para nada. O que é importante para os alemães? Só há dinheiro para coisas como essa guerra. Quando as pessoas perceberem que a guerra está perdida, a elite política corrupta terá que se justificar. Além disso, no momento em que esse esquema corrupto acabar, a probabilidade de tudo vir à tona é quase 100%. Ou seja, eles têm medo de duas coisas. Primeiro, de terem que se responsabilizar por uma guerra sem sentido, e segundo, de que venha à tona o quão corruptos eles são e o que roubaram. E é por isso que eles se agarram a isso. Eles só conseguem manter esse manto sobre toda a corrupção. Enquanto a guerra continuar, enquanto eles puderem distrair as pessoas da realidade, e enquanto puderem fazer coisas ilegais por causa da guerra sem que ninguém os responsabilize. A guerra costuma ser usada pelas elites para cometer ilegalidades sem serem responsabilizadas depois. Quando a guerra acabar, não haverá mais motivos para esse direito especial e para esse, como posso dizer, direito de emergência, esse direito de emergência abusado. Às vezes demora menos, outras mais, para tudo se esclarecer, né? Então as coisas aparecem. Quando tudo isso vier à tona, tudo é o que eles têm na ficha, né? Não acredito que muitos da nossa classe política vão sobrar sem acabar atrás das grades. Vou lançar uma tese provocativa agora, Sr. Prowl. Um povo que não impõe limites acaba tendo políticos que não conhecem limites. O senhor iria tão longe a ponto de dizer que a sociedade também é responsável por sermos governados por uma classe política que já não nos leva a sério? Porque as pessoas simplesmente não assumem responsabilidade por si mesmas, ou nunca oferecem resistência de verdade. Sim, eu concordaria com essa frase. Eu iria ainda mais longe. Eu acredito que o povo fez um pacto fáustico que, dessa forma, infelizmente tenho que dizer, só a democracia permite. E isso porque a democracia basicamente parte do princípio de que o povo é o único soberano. E quando o povo decide algo, isso tem uma legitimidade especialmente alta, e essa legitimidade foi abusada. Para dar coisas ao povo e para dar coisas a uma parte do povo que, pelo direito natural e pelo direito divino, não lhes pertencem, foram lá e se entregaram a um positivismo jurídico. E o direito, que deveria proteger cada pessoa de forma igual, foi completamente invertido. Foram lá e começaram a tirar os direitos dos grupos mais vulneráveis da sociedade. Esse pacto faustiano fez com que as bases de legitimação das quais partimos, mas das quais precisamos para uma sociedade funcional, fossem minadas. O que quero dizer com isso especificamente? Quero dizer especificamente que, por exemplo, nesta sociedade, para que as pessoas pudessem se entregar ao hedonismo, foi retirado o direito à vida dos não-nascidos. Foram lá e, com uma brutalidade sem limites, mataram milhões de não-nascidos de uma forma brutal e cruel. As pessoas não querem ouvir, elas não querem ouvir, mas essa é a realidade. Sim, foi isso que fizeram e ao mesmo tempo disseram: todo mundo que estende a mão e grita alto aqui se votar na gente, nós roubamos dos outros para satisfazer isso. Criaram uma maioria de beneficiários de transferências que já não vivem mais do próprio trabalho das mãos e da própria mente. E ao invés disso, dependem dos outros, e consideram isso um direito legítimo, mas não é o caso. Ninguém tem direito de viver às custas dos outros. Também não existe o direito de matar outras pessoas só porque isso atende ao direito do mais forte. Sim, e negar o direito à vida aos não-nascidos é a expressão mais brutal e extrema do direito do mais forte, que normalmente seria rejeitada com veemência e convicção. Esse pacto faustiano entre os políticos, né, que dessa forma satisfizeram os impulsos hedonistas do povo, e os políticos e o povo que aceitaram esse presente aparente, mas que na verdade foi um presente satânico. Isso, no final das contas, destruiu e minou as bases morais da sociedade e, no fundo, destruiu a democracia, que deveria proteger todos os direitos individuais. Não importa se ele é forte ou fraco. A igualdade de todos perante a lei foi brutalmente deslegitimada por essa democracia.
E quem quer, e eu sou um grande amigo da democracia, mas quem quer que a democracia funcione a longo prazo não pode usá-la para tirar os direitos de outras pessoas. Quem faz isso destrói as bases de legitimação do sistema. Foi esse pacto fáustico que criou a falta de limites de que você acabou de falar. Agora temos políticos no poder que estão completamente sem limites. Eles enviam milhões de jovens ucranianos para o moedor de carne e fariam isso com ainda mais pessoas. Aí está meu chanceler que diz: eu não tenho medo de guerra nuclear. É claro, ele vai estar no bunker mais profundo que a Alemanha tem para oferecer. Se lá fora morressem centenas de milhões de pessoas. Temos uma classe política que acha que é seu direito divino estar no poder. Eles fazem isso de forma tão aberta hoje em dia que ficamos de boca aberta. Sim, um ex-ministro da Economia que contrata um fotógrafo por 400 mil euros. Um ministro das Relações Exteriores em exercício que gasta 620 mil para isso. Um chanceler que gasta 80 mil com o cabeleireiro e outro que gasta 80 mil com o maquiador. Uma ministra das Relações Exteriores, ex-ministra das Relações Exteriores, que gasta 100 mil com consultoria de estilo. Sim, é uma classe política totalmente sem limites, basicamente cleptomaníaca no poder, né, que já não sente mais vergonha da sua corrupção. Temos um chanceler que mantém um ministro que foi abertamente acusado de plágio em massa e de corrupção. O jantar com o chanceler e ministros foi vendido por 80 mil euros. E que precisa ser mantido a qualquer custo, porque ele é, obviamente, parte de um sistema totalmente corrupto. Se ele cair, leva todos junto, pois sabe demais. Temos uma elite política sem limites que, depois que o povo aceitou esse acordo doentio e satânico, agora acredita. Ela pode fazer o que quiser, e ela pode e ela faz mesmo. É assim que se explicam as violações dos nossos direitos. O coronavírus foi o auge provisório, onde essa violência da política se voltou para dentro do país. Então esse seu corpo não é seu. Como sabemos hoje, a Pfizer já sabia antes de todo mundo, ainda nos testes de 2020, muito antes dessa vacina ser distribuída, que ela não oferecia proteção contra a transmissão. Tentaram impor a vacinação obrigatória com esse experimento genético a todos e em algumas categorias profissionais ela ocorreu, mesmo sabendo que não havia proteção contra a transmissão, ou seja, ignoraram nossa autoridade de forma brutal. Ignoraram nosso corpo. A dignidade humana e o direito à vida e integridade física foram violados sem justificativa científica, apenas por uma razão inventada. E, aliás, dessa forma, o que se faz com os não-nascidos foi transferido para os nascidos. Existe um elo de ligação entre essas duas violações dos direitos humanos, contra os não-nascidos e contra os nascidos, e esse elo é o fato que toda essa vacina é produzida com células de crianças mortas, isso também poucos sabem. Toda essa vacina se baseia no uso de células de crianças mortas. Sim, que foram dissecadas ainda vivas. Isso é um limite extremo de brutalidade e ninguém quer falar sobre isso. Ninguém quer falar sobre isso porque é cruel demais e porque as imagens que surgem na cabeça são brutais demais. Crianças não nascidas foram mortas para obter células que agora foram usadas em toda essa pesquisa com a vacina de mRNA e também entraram na produção. Todo mundo que tem isso no corpo também recebeu em quantidade mínima células dessa criança não nascida, uma forma inovadora de canibalismo. Toda essa estrutura é uma abordagem verdadeiramente satânica. Nossos políticos e todos que não se opuseram a isso terão que responder por isso diante do juiz supremo na próxima vida. Agora preciso perguntar de forma bem ingênua. O que acontece no corpo quando eu tenho essa microcélula dentro de mim? De uma criança morta? Isso eu não posso te dizer, mas posso te dizer uma coisa. É um processo. De tal como posso me expressar
depravação ética e moral. De uma depravação ética e moral tão grande que as gerações futuras, quando discutirem esse tema na escola, não nos darão um bom testemunho. Agora mesmo eu fiquei arrepiado. Você tirou um A. Isso também é algo que a maioria das pessoas não quer ouvir. A maioria das pessoas também não sabe disso. Também foi alegado que isso não é verdade, mas é verdade. Você acabou de mencionar em alguns pontos o chanceler federal mais impopular da história do pós-guerra, Friedrich Merz. Angela Merkel o manteve afastado por 16 anos, provavelmente por saber que ele era um ovo podre no ninho. Isso se deve realmente apenas às suas conexões com a BlackRock, ou de onde vem esse comportamento moralmente tão questionável? Acho que Angela Merkel o manteve de fora porque o considerava completamente incapaz. Essa é uma das raras decisões de Angela Merkel com as quais concordo. Ela tinha seus motivos. Então, ele sempre foi um cara chorão, que basicamente achava que não era devidamente reconhecido. Depois, durante muitos anos, ele manteve essas conexões com a BlackRock. Ele foi presidente do Conselho de Supervisão da BlackRock Europe e da BlackRock. Larry Fink, o chefe e coproprietário da BlackRock, o deixou rico além dos seus sonhos mais selvagens. Sim, porque é totalmente impossível que ele tenha conseguido essa fortuna apenas como advogado ou consultor. E, claro, no final das contas, ele não tem a competência econômica para justificar esse cargo. Ele nem sequer sabe ler um balanço bancário, porque se soubesse, saberia que tudo isso. Ele afirmou que as contas poupança dos alemães, que esse dinheiro seria algo que está parado e que deveria ser ativado para investimentos. Se ele soubesse ler um balanço bancário, saberia que as poupanças dos alemães são créditos dados aos bancos, que por sua vez repassam esses créditos a compradores de imóveis, empresas, Estado e outros. Esse dinheiro já foi investido e não pode ser reutilizado. Ou seja, esse dinheiro não está parado sem uso, mas simplesmente foi direcionado das contas poupança para o mercado de capitais para ser utilizado em investimentos. Merz claramente não sabe disso, ou não diria tal besteira. E isso significa economicamente. Know-how econômico. Não foi o conhecimento que garantiu o emprego. Então, chame o que foi. Naturalmente, é exatamente aquilo que a BlackRock queria. A BlackRock criou seu próprio chanceler ali. Sim, isso é pura história de lobby. Sim, ele pertence a eles, ele esteve com eles por tanto tempo. Sim, uma ligação de Larry Fink anularia qualquer decisão do chanceler que ele não aprovasse. Bom, provavelmente isso acontece regularmente, isso também explica o comportamento dele. Claro, pode-se pensar que a BlackRock, como empresa, teria interesse em que a economia cresça e prospere. Só em uma economia em crescimento é possível fazer bons negócios, pelo menos se você tiver um modelo de negócios decente. Mas a BlackRock não funciona assim em grande parte, e os abutres também não funcionam assim em grande parte. O que acontece é que, quando um país foi levado à ruína, como estão fazendo com a Alemanha atualmente, então surge uma crise no estilo grego, né? Ou seja, naquilo que os gregos viveram de 2010 a 2015. E o que acontece então quando surge uma crise no estilo grego? Aí se corta gastos a qualquer custo, claro, porque não tem outro jeito, e se privatiza tudo a qualquer custo. A Alemanha provavelmente possui os maiores ativos estatais do planeta. Eu estimo que sejam cerca de 3 trilhões de euros em estradas, infraestrutura, participações, caixas econômicas, bancos estaduais, aeroportos, portos, fornecedoras de energia, serviços municipais, coleta de lixo, tudo o que existe por aí. Se privatizar, pode-se obter 3 trilhões ou mais de euros. Eu estive na Grécia em 2015 e naquela época também. Agora eu consigo falar sobre isso, porque isso já foi noticiado no Taneia, um dos maiores jornais diários da Grécia. Na época, eu estava assessorando o governo e o que a gente vivenciou lá foi a chamada, e agora vem, privatização ucraniana. Então colocaram tanta pressão sobre a Grécia que basicamente ela teve que liquidar seu patrimônio estatal. Ou seja, não houve um processo de privatização ordenado no qual o valor dos bens realmente teria retornado ao orçamento do Estado.
para assim quitar dívidas e aliviar os cidadãos. Em vez disso, tudo foi vendido por uma fração absoluta do valor real. Isso só ocorre quando a crise é tão grave que controles de fluxo de capitais podem ser adotados, como aconteceu na Grécia. Não era possível sacar mais de 60 euros no caixa eletrônico. Isso não era permitido. O resultado foi uma privatização ucraniana, na qual, é claro, a oligarquia apareceu e comprou todas as coisas valiosas por pouco dinheiro. É assim que fortunas bilionárias da oligarquia se formam e aumentam. Por isso se chama privatização ucraniana. A Ucrânia é considerada o país mais corrupto do mundo porque pertence aos oligarcas, e isso continua até hoje. É isso que querem fazer com a Alemanha. Fazer a Alemanha chegar a um ponto tão baixo que seja obrigada a liquidar todo o seu patrimônio e tornar alguns poucos ultra-ricos, ainda mais ricos do que já são. E a BlackRock é, afinal, um ponto central do sistema financeiro oligárquico. Assim, sabemos quais interesses nosso chanceler representa. É nisso que eu pessoalmente acredito, né? Não consigo explicar de outra forma. Na verdade, ele representa os interesses da BlackRock. O que você suspeita aí seria entre 5 e 10 milhões de patrimônio, já que você disse antes que Larry Fink o deixou rico, ou até 25 a 30 milhões, o que se especula? Difícil dizer, mas posso te contar quanto custa o avião que ele tem. Apenas a manutenção custa de 50 a 100 mil por ano. Sim, é um belo avião, sabe? Eu acho que toda pessoa que trabalhou duro para conquistar uma fortuna merece essa fortuna. Por isso, por exemplo, eu sou totalmente contra o imposto sobre herança. Mas eu me pergunto em que tipo de dependência nosso chanceler entrou quando a BlackRock o tornou rico. Eu não posso dizer se são 10, 20 ou 100. Eu não sei, mas posso dizer que deve ser um número considerável. Porque, com certeza, uma pessoa normal não gasta 10 ou 20% do seu patrimônio em um avião. Isso é bem improvável. O avião custa cerca de 1 milhão para ser adquirido. Achei a explicação que você deu agora realmente genial. Isso faz total sentido, por isso esse país está sendo destruído economicamente, porque esses abutres querem deixar os oligarcas ainda mais ricos no final das contas. Esse exemplo da Grécia, eu realmente fiquei arrepiado. Isso é uma distopia absurda para esse país lindo que é a Alemanha. Se realmente chegar a esse ponto, vamos dar um passo adiante. Donald Trump permite que a Rússia domine a Ucrânia sob seus termos, enquanto a União Europeia enfrenta colapso financeiro na Europa. Qual dominó cai primeiro, Alemanha, Itália ou França? O que acontece? Suspeito muito que será a França. A Itália já está se preparando intensamente para o colapso. O sinal mais claro disso é que a primeira-ministra Meloni está colocando as reservas de ouro da Itália sob o controle do governo, fisicamente, quero dizer. É verdade que elas pertencem ao Banco da Itália e que o Banco da Itália, de qualquer forma, também pertence ao governo, mas Meloni não se sente confortável com isso. Que o Banco da Itália, como membro do Banco Central Europeu, talvez pudesse transferir esse ouro para o Banco Central Europeu. Talvez nessas circunstâncias ele esteja ocupado, sumido ou algo assim. Então agora ela pega esse tesouro de ouro, que afinal de contas tem 2.500 toneladas, um dos maiores tesouros de ouro do planeta, e o coloca sob controle do Estado. Isso só pode ser explicado se ela partir do princípio de que isso é necessário e faz sentido fazer isso. E por que é necessário e faz sentido fazer isso? Porque há o receio de que, em uma grande crise, a oligarquia queira acessar nosso ouro e que ele seja então empenhado nos mercados internacionais de capitais e acabe sumindo. Recomendo ao Banco Central alemão que observe atentamente o que faz com seu ouro. São, na verdade, 3.400 toneladas. Ou seja, quase 1.000 toneladas a mais do que a Itália tem, só para constar. O valor atual de mercado desse tesouro de ouro italiano é de cerca de 300 bilhões de euros. 300 bilhões de euros. Se o preço do ouro continuar explodindo como fez nos últimos anos, em breve pode chegar a 600 bilhões. Isso significa que a Itália ela está se preparando. Aliás, a Itália também foi recentemente elevada pelas agências de classificação de risco devido à sua política fiscal mais prudente em comparação com a Alemanha e a França, ou seja, foi melhor avaliada. Mas quem está no foco das agências de classificação de risco e dos mercados porque está, primeiro, super endividado e, segundo, obviamente, incapaz de economizar? Esse é, antes de tudo, o caso da França e eu suspeito que a França será a primeira peça de dominó a cair e que isso, por enquanto, ainda está sendo contido.
Isso acontece porque o Banco Central Europeu intervém imediatamente toda vez que há qualquer sinal de problemas nos mercados de títulos da França. Tivemos um exemplo disso há cerca de 8 semanas. Naquela época, o Banco Central Europeu fez sua maior intervenção semanal desde 2020, 140 bilhões. Você pode olhar os dados para ver como o balanço do Banco Central Europeu mudou. O Banco Central Europeu cresceu 140 bilhões em uma semana. Ou seja, com certeza fez operações de mercado lá fora e comprou títulos. E de quem você acha que ela comprou esses títulos? Provavelmente vieram de Luxemburgo e, claro, da França também. A França chegou a um nível de endividamento semelhante ao dos países europeus que precisaram de resgate em 2010, quando começou a crise do euro. Isso representa 115% de dívida em relação ao produto nacional bruto. Agora, a França também chegou a esse nível. Em 2010, quando tudo estourou, estava em 75,8%. Desde então, só cresceu, cresceu e cresceu. Sempre se gastou mais do que se tinha, né? Inclusive em relação ao produto interno bruto. O que vemos agora é que a França é o país que precisa ser resgatado, ainda mais porque está politicamente paralisada, não consegue tomar decisões que realmente permitam economias. Quando isso acontecer, a questão será: qual o valor do pacote de resgate para a França? O valor médio dos pacotes de resgate na primeira onda, entre 2010 e 2015, foi de 44% do produto interno bruto. Isso significa que, por exemplo, a Grécia tinha entre 260 e 270 bilhões de produto interno bruto, e desse valor, 44%. Só na Grécia foi maior. A média foi 44%. E se a gente olhar para isso, todos os candidatos ao resgate naquela época juntos tinham um produto social bruto de cerca de 800 bilhões, todos juntos. A França tem um produto social bruto de 3,3 trilhões. Se precisar de 44% de pacote de resgate, vai ser engraçado. Aí estaremos falando de bem mais de 1 trilhão, ou seja, 1.300, 1.400, 1.500 bilhões. Assim era a classe de combate a diesel. Quem vai pagar por isso? Os italianos não vão fazer isso. Eles não podem. Os franceses são os candidatos ao resgate. Eles também não podem. Os espanhóis com certeza não vão fazer isso, porque eles também têm mais de 100% de dívida. Sobra a Alemanha, a Áustria e a Holanda. Esses três ficam. Áustria e Holanda não são tão grandes assim. Isso significa que 80% da conta vai para Berlim e, claro, no final não vai para Berlim, mas sim para o contribuinte alemão. Com isso, em combinação com o programa de endividamento do nosso chanceler BlackRock, nós catapultamos a dívida da Alemanha para 132% do produto nacional bruto, 17% a mais do que a França. Agora, eu fiz as contas e esse é o fim. Eles alertaram por anos. Em outubro chega o euro digital, então começa a escravidão digital. Já estamos quase em dezembro e parece que pouca coisa aconteceu. Quando vai acontecer a explosão visível? Então, primeiro, uma pequena correção. Eu não disse que o euro digital chegaria em outubro, apenas alertei contra sua implementação, pois o Banco Central Europeu anunciou que queria lançá-lo nesse mês. Pequena diferença. E o euro digital serve, é claro, para nos colocar sob tal controle que possam nos expropriar em grande escala quando acontecer o grande colapso. Ou seja, é uma saída de emergência heróica para a classe política monetária e econômica na Europa. Esse é o principal objetivo dele. Além disso, ele ainda tem o efeito colateral de possibilitar uma tirania digital, como aquela piada do social scoring chinês. Isso vai ser combinado com uma conta de dióxido de carbono, 2, e eu não sei. Talvez até com cidades de 15 minutos, onde o cartão digital só funcione em um certo raio, e tudo isso. Isso significa, no final das contas, que o euro digital é um instrumento que os governantes precisam para continuar exercendo controle. Por isso avisei antes. Esse instrumento serve tanto para a expropriação quanto para o controle que é necessário, porque é preciso entender uma coisa quando chegar a hora da verdade, ou seja, se a Alemanha ficar super endividada por causa do pacote de resgate da França, além das próprias medidas de endividamento que o Sr. Merz já colocou em prática, que por si só já são suficientes para levar a Alemanha dos atuais 60% a 70% para quase 100% de endividamento público em relação ao produto nacional bruto. Isso, é claro, vai causar agitação social.
As pessoas não vão aceitar isso, e isso significa que será preciso recorrer a meios antidemocráticos, ditatoriais e tirânicos. Para isso, a moeda digital do Banco Central é o veículo ideal. Você pode basicamente prender as pessoas em casa simplesmente tirando delas a possibilidade de gastar o dinheiro que precisam para sequer sair na rua. Sim, e esse é o problema da questão.